Cuidar da saúde todos sabem que é essencial, porém muitas são as dúvidas de como devem proceder em relação a uma vida saudável. Muitas pessoas acabam tendo diversas doenças, justamente por falta de conhecerem quais são as formas essenciais de fazer exames. Um incêndio, por exemplo, pode ser controlado quando está em seu início. No entanto, quando avança, as consequências são devastadoras. Da mesma forma, é assim com a nossa saúde, conforme falou com a nossa equipe de reportagem o farmacêutico, bioquímico, biólogo Carlos Alexandre. Os exames laboratoriais, eles têm uma importância muito grande para fins de diagnóstico e de prognóstico e também de monitoramento de algumas doenças. Eles vão auxiliar no diagnóstico do médico, então eu consigo tanto detectar uma doença mais simples, como por exemplo uma anemia, uma verminose através de um exame de fezes, quanto eu consigo monitorar uma doença crônica, como por exemplo a diabetes, alterações dos hormônios da tireoide, ou também algumas doenças como pacientes que têm câncer, que nós conseguimos através de exames laboratoriais fazer um monitoramento de como está a saúde desse paciente. Esses exames, eles são em sua maioria coletados através de amostras biológicas, sangue, urina, fezes, secreção, escarro, varia muito de qual exame e do que a gente está precisando monitorar. Então, essas amostras biológicas do nosso corpo nos dão alguma leitura, um parâmetro de como está a saúde daquele paciente. Quando o nosso corpo é acometido por alguma doença, ele sofre algumas alterações, e essas alterações nós conseguimos mensurar elas através desses exames laboratoriais. E nos últimos anos tem se crescido muito a variedade de exames laboratoriais. Então, assim, nós conseguimos desde avaliar essa verminose num exame de fezes, ou através de um hemograma nós conseguimos ver se o paciente tem anemia, ou se está em um quadro de processo infeccioso ou com alguma virose, tanto eu consigo exames mais elaborados, como por exemplo o exame de sexagem fetal, que é um exame hoje em dia que permite que a mulher com 8 semanas consiga detectar qual que é o sexo do bebê. Antigamente, para que a gente conseguisse saber qual que é o sexo do bebê, precisava ter de 12 a 16 semanas, fazer ultrassom, e hoje com 8 semanas completa, a mamãe e o papai já conseguem saber qual que é o sexo do bebê. Além disso, exames como os exames ginecológicos preventivos para a mulher, os toxicológicos, que hoje são pré-requisitos para renovação de carteira, para contratação de algumas empresas, mudança de categoria, e também os exames que ajudam a avaliar pessoas que têm doenças crônicas. Por exemplo, pessoas que têm diabetes. O diabetes é uma doença que ele acomete vários órgãos, ele tem um comprometimento de vários órgãos. Esses exames laboratoriais conseguem mensurar como que está a saúde desses órgãos, como que está a circulação desse paciente, ou um paciente também que tem câncer, que a gente consegue também mensurar através de alguns valores, algumas alterações que o corpo vai sofrendo. Esses exames vão nos dando um parâmetro para que o médico consiga aí ver onde precisa fazer um tratamento mais adequado. Em relação à questão da coleta, diversos cuidados devem ser tomados, por exemplo, questão de jejum, tipo de recipiente. Quais os principais cuidados na relação aí da coleta? Então, quando nós nos referimos a exames de sangue, o nosso organismo, quando nós consumimos alimentos, bebidas, nós estamos consumindo açúcares, nós estamos consumindo gorduras, lipídios, carboidratos, proteínas, e esses alimentos, essas substâncias, elas ficam na nossa circulação, elas ficam no nosso organismo por um período. Então, se nós formos realizar uma coleta de um exame de sangue, por exemplo, pode correr o risco de haver alguma alteração devido a essas substâncias que levam tempo para o nosso corpo processar, digerir e absorver, Então, por exemplo, não são todos os exames que necessitam de jejum, mas alguns exames de bioquímica, como glicose, exames como de triglicerídeos, colesterol, se você não faz um jejum adequado, você tem uma alteração. Por quê? Você consumiu aquelas gorduras, aqueles açúcares. O seu corpo ainda está processando aquelas substâncias. E aí, se você vai fazer uma coleta, o sangue ele pode, na hora da leitura, dar alguma alteração que não é que o seu organismo está tendo problema na absorção dessas substâncias. É que está ali ainda em um momento em que o seu corpo não digeriu. Então, a gente pode ter alguma alteração, principalmente nos exames de glicose e de colesterol ou triglicerídeos. Mas não são todos os exames que necessitam desse jejum,
alguns exames de coleta de sangue, podem ser realizados sem jejum. Alguns exames, como os de urina, por exemplo, tem que ser feito num recipiente adequado, de preferência recipiente estéril, que o laboratório disponibiliza para que os pacientes tenham acesso. Por quê? Se a pessoa está com suspeita de ter alguma infecção urinária, por exemplo, e aí nós coletamos em um recipiente que não seja um recipiente estéril, seja um recipiente que esteja contaminado. Pode ser que na hora da leitura dê alguma alteração, né? Então é ideal que pegue a urina num recipiente estéril, que não tenha contaminação e que não vá atrapalhar e dar uma falsa infecção. E também vale ressaltar que no dia a dia das pessoas, né, ultimamente muito corridas, né, tanto da questão para trabalho, estudo, e as pessoas não conseguem às vezes saírem de casas. Aqui pelo Laboratório Santa Isabel, tem a possibilidade de fazer coleta domiciliar? Como que funciona esse procedimento? Temos sim. Nós realizamos a coleta domiciliar. O Laboratório Santa Isabel disponibiliza uma das nossas técnicas, um carro para ir até o domicílio da pessoa, fazer a coleta. Só precisa entrar em contato ou pelo nosso telefone ou pelo nosso WhatsApp, um dia antes, de preferência, né, que geralmente se forem exames que precisa de jejum, para que a pessoa para que ela se prepare no dia anterior, nós vamos até a casa da pessoa, fazemos a coleta, e depois nós avisamos por celular. Se a pessoa optar que mande o resultado por PDF, nós mandamos também por PDF, tudo fica a critério do cliente. Nós temos aqui uma equipe em excelência, nós já ganhamos prêmios tanto com melhor equipe, melhor laboratório por diversos anos seguidos. Isso porque a gente trabalha para o bem do nosso paciente, né? Então, assim, o Laboratório Santa Isabel disponibiliza tanto a coleta domiciliar, quanto aqui 2 bioquímicos aqui, nossas técnicas que estão aqui sempre para ajudar o paciente para atender.